Meus irmãos de fé, meus irmãos planetários, luz na mente, paz no coração, energias positivas e concretizadoras da felicidade. Que a luz dos augustos e veneráveis Rangá, os 7 Espíritos de Deus, ilumine nossas mentes e nossos corações. Nós tivemos no último dia 5/10 um webinar, uma conversa salutar a respeito da Umbanda, a Senhora das Mil Faces. Na ocasião surgiram várias perguntas, nós respondemos algumas e outras, infelizmente, devido ao avançar do horário, não foi possível comentar. Nós nos comprometemos na ocasião em retornar com essas perguntas que ficaram em aberto. Então hoje nós vamos responder as perguntas que ficaram em aberto, e em especial hoje temos a pergunta do nosso irmão Valmir Manfrotti. E ele pergunta o seguinte: o que a Umbanda pensa do momento atual do segmento religioso em apoiar A ou B? Valmir, é uma pergunta muito interessante e apropriada para o momento que nós vivemos. Antes de responder a pergunta diretamente, gostaria apenas de pontuar que, em coerência ao que nós falamos sobre a Umbanda, a Senhora das Mil Faces, eu particularmente não posso falar em nome de toda a Umbanda. A Umbanda tem uma gama de consciências, abarca, melhor dizendo, uma gama de consciências que tem todos os espectros da sociedade. Meu pai já falava uma coisa, o pai Rivas, ele já dizia uma coisa, já nos ensinava uma coisa, que a Umbanda, né, ela é uma amostra de tudo que tem na sociedade. Então, se ela é uma amostra de tudo que tem na sociedade, inclusive nos aspectos políticos, nós temos dentro dos terreiros de Umbanda as mais variadas as interpretações sobre a política. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que é muito importante nós, né, nos posicionarmos, termos uma opinião. A omissão é muito complicado, é muito difícil. Né? Terceiro ponto, a política, ela realmente é uma força importante na nossa vida, mas ela não pode nos dominar, nós que dominamos a política. Né? E depois de pontuar isso, eu falando em nome daquilo que eu acredito, né, e falando daquilo que eu professo, agora se as outras pessoas vão concordar ou não, é um direito de cada um. Né? Eu apenas peço o direito de ser ouvido, assim como eu ouço a todos. Né? Apesar de, com alguns concordar e outros não, mas ouvir a todos eu ouço. Tem 3 coisas dentro do que o mundo espiritual nos traz que nós precisamos observar. Primeiro, o movimento umbandista precisa e muito do meio ambiente. Segundo, nós somos de uma cultura de paz, não de violência. Né? E terceiro, pelo aspecto inclusivo da Umbanda, que todos possam ser ouvidos, nós lutamos por um Estado que ouça todas as religiões. Isso é a laicidade do Estado. Não é não ter religião, mas é ouvir a todas as religiões. Diante desses pensamentos, né, e observando o quadro que nós temos hoje, né, o que eu acho que seria o ideal para nós pensarmos politicamente. Primeiro, o candidato ou o futuro presidente ou os futuros congressistas, senadores, governadores, enfim, precisam ter um compromisso irrestrito, incondicional pelo meio ambiente. Segundo, nós não somos a favor de armas. Terceiro, que todas as religiões tenham voz e não apenas uma ou duas. Essa é uma posição que eu tenho e que eu passo para todos os meus discípulas. Nós conversamos na nossa casa, nós não participamos ou não, vamos dizer assim, não somos coniventes com aquela posição que alguns têm. No terreiro não se discute política. Acho que o terreiro é
um local onde nós temos que discutir de tudo, inclusive política. Então, acho que nós sim, temos que nos posicionar, você se posicione para A, B ou C, mas que você pense em termos de espiritualidade, o que seria melhor. Primeiro, para você. Segundo, para você e para os seus amigos. Terceiro, para você, para os seus amigos e para quem você não conhece. É isso que o astral nos ensina. A diferença entre o bem e o mal, ou a pessoa boa e a pessoa má, é que a pessoa boa pensa em todos. E a pessoa má pensa no bem apenas dela mesma. Espero que a resposta tenha sido clara, né, e que tenha atingido a expectativa do nosso irmão Valmir. Luz na mente, paz no coração, energias positivas e concretizadoras da felicidade. Saranauã, Macauã, Umbanda. Saravá.